Boa tarde. Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos estudar geografia. Na aula anterior a gente estudou sobre o relevo brasileiro e hoje a gente vai estudar sobre a hidrografia, tá certo? A hidrografia do Brasil. Do que se trata essa hidrografia? É nada mais, nada menos do que o estudo das águas. Então, hoje a gente vai estudar as águas, né? As águas do nosso território brasileiro. Então, logo aí no início do livro de vocês vão achar esse assunto na página 40. E hoje nós vamos estudar ele da página 40, contando com exercício, até a página 44, tá certo? 40 até 44. Então, para começar a estudar a hidrografia do Brasil, aqui no nosso livro está falando sobre o que é, né? Que é o estudo das águas, e está diferenciando, né, os tipos que a gente tem aqui no nosso Brasil. O que são os oceanos e mares? Os oceanos e mares é aquela parte de água salgada, né, que contornam os continentes. A gente tem o continente africano, tem o europeu, tem a Ásia, tá certo? Então, ó, o que contorna esses continentes são os oceanos e mares, que são uma grande porção de água salgada, tá certo? O que é o litoral? Que Tia falou também na aula de história. Chegaram pelo litoral. O litoral não é nada mais, nada menos do que as praias, tá certo? A costa brasileira é a parte do oceano que a gente tem mais contato, que são as praias, tá certo? É a parte do oceano que a gente pode ter acesso, né? Que a gente tem mais fácil acesso. São as praias. Os rios, do que se tratam os rios, tá certo? Os rios são correntes naturais de água doce, diferente dos mares, que são água salgada. Os rios são a água doce, né? Esses rios podem ter, assim, dois tipos. Os perenes são os rios que nunca secam e geralmente eles desembocam no mar, perto aí. E os temporários, que são rios que secam, tem um determinado tempo, né, do nosso ano que o rio seca. Eu vou dar um exemplo para vocês de um rio temporário. Onde eu estudava na UFPE, tinha um lago que chamava de rio ou lago, né? Chamava de laguinho. E tinha uma determinada época do ano que ele secava, né? Pela ausência de chuva e etc. Aí esse rio é um rio temporário, não era um rio perene, não. Ele era temporário, tá certo? O perene é aquele rio que tá lá, independente de estar seco ou do tempo estar chuvoso, ele continua lá. Vou mostrar a vocês as partes, né, do rio. Quais são as partes dos rios, e vai botar uma imagem aqui e vai explicar para vocês direitinho, tá certo? O que são essas partes do rio, tá certo? As partes do rio são a nascente, que é onde nasce o rio. Aí tem as margens, né, que são as terras laterais que são banhadas pelos rios. Então a gente vê que tem as margens do rio, né, onde a gente pode ter um maior contato. Em rios maiores a gente só tem mais contato com a margem, tá certo? A foz do rio é o lugar onde o rio despeja suas águas, tá certo? Onde o rio vai despejar as águas ali, né? O leito é o percurso por onde as águas do rio passam, porque assim, a gente aqui eu acho que aqui ninguém viu assim um rio de verdade, se natural, né, que não seja feito pelo homem. A gente vê que o rio ele tem uma extensão territorial muito grande. Aí ele passa por todo esse percurso. Ele tem a nascente, tem as margens, tem a foz, tem o leito, que é o percurso por onde a água passa. Tem rio que passa por uma diversidade de cidades, né? Tem um rio aqui que pode passar em Vitória, por exemplo. Afluente do rio. Essa afluente é onde o rio despeja suas águas, no caso, em outro rio principal, tá certo? É chamado de afluente. É o rio que despeja suas águas em outro rio principal, tá certo? Então, essas são as partes de um rio. As bacias hidrográficas, né, são um conjunto de terras drenadas por um rio, tá certo? Geralmente essas bacias elas são muito modificadas pelo homem, tá certo? Então, ó, é onde ocorre a captação de água para um rio principal e seus afluentes, tá certo? Nessas bacias hidrográficas é onde ocorre essa captação de água. Aqui no Brasil, né, as principais bacias que a gente tem é a do Rio Amazonas,
do rio Tocantins, a bacia hidrográfica do rio São Francisco e a do Rio da Prata, tá certo? Aqui, ó, tá vendo um mapa, né, que tem no livro de vocês, na página 41, é o mapa das bacias hidrográficas brasileiras, né? Essas terras aqui, ó, que estão pintadas de vermelho, são banhadas pela bacia hidrográfica do rio Amazonas. As terras que estão pintadas de azul pelo rio Tocantins. As terras que estão pintadas de lilazinho, ó, aqui de roxinho, pelo rio São Francisco. Então, ó, parte da extensão da gente também pouco, né? Pouco da extensão da gente também pega o rio São Francisco, tá certo? Aqui, ó, a bacia hidrográfica do Rio da Prata, essa parte verdinha, tá certo? E a bacia costeira, e bacias costeiras ou secundárias são toda essa extensão amarela aqui, tá certo? Já viu as bacias, não foi, das bacias hidrográficas principais do Brasil, o mapa, né, de distribuição de água dessas bacias hidrográficas. Agora a gente vai falar sobre os lagos e lagoas, que não são nada mais, nada menos que uma porção de água, né, acumulada aí em depressões, que a gente estudou lá também no relevo, né, sobre as depressões. Pronto, nessas depressões podem ter rios e lagos, né, que têm uma diversidade de profundidade. Existem lagos naturais e lagos artificiais. Os lagos naturais são aqueles que estão lá, né, que a natureza mesmo que fez. E os artificiais foram feitos pelo homem. Tia vai dar os exemplos aqui para vocês, vai mostrar os rios naturais e vai mostrar os lagos naturais e vai mostrar os artificiais feitos pelo homem, tá certo? Que são, no caso, açudes, né? São açudes, são barragens que a gente vê muito aqui, tá certo? E eu vou mostrar para vocês agora nas imagens. Importante também falar sobre os lençóis freáticos. Do que se trata esses lençóis freáticos, né? É nada mais, nada menos do que aquela água que a terra chupa da chuva e vai lá para debaixo da terra. E ela é muito importante, principalmente para a gente aqui, que ela nos dá a oportunidade de ter uma água potável. Por quê? Muitas cidades utilizam de poços artesianos, tá certo? Vai cavando até chegar nesses lençóis. E essa água desses lençóis é uma água muito boa para o nosso uso. Então, ó, é bastante importante, né, os lençóis freáticos, porque deles a gente pode ter também a água potável, tá certo? Que é uma água própria para o nosso consumo. Então, o conselho de dia de hoje é: leiam um assunto, faça a atividade até a página 44, tá certo? E para amanhã, tia vai deixar aqui a página do livro de reforço, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, é um assunto bem facinho, dá para todo mundo compreender e fazer exercício, mas tia tá aqui, tá certo? Para qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, que não tiverem entendido, pode mandar mensagem para tia, que tia vai mandar áudio, tia vai explicar a vocês, tá bom? Um beijão e até a próxima aula.